Boa noite. Então, gente, peço para todo mundo colocar lá, por favor, autorize a gravação. Hoje é a primeira live da disciplina 4 do nosso curso de especialização Escola Outro. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Tem gente aqui pedindo para entrar, não já entrou. Thaís, boa noite. Ah, tem uma outra pessoa com o nome de Thaís também. A Cláudia, boa noite, dona Cláudia. Boa noite. Estamos todos aqui ansiosos pela sua presença. Nossa, que pressão. Assim vou ficar intimidada. Não, imagina. Boa noite, gente. É só pensar que é uma intimidação outra. É. Eliana, boa noite. É bom no começo, a Rosana também entrou, boa noite, Daniele. Depois começa a ficar muita gente, não dá para chamar o nome das pessoas. Fala, Rodrigo, tá bom, meu filho? Oi, professor, boa noite. Boa noite a todos e Boa todas. noite. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, tudo Boa noite bom? a todos, todas, tudo bem? Tudo jóia? Cristiane, boa noite. Silvânia, a Fran Alexandre, Ana Paula, a Carol. Tudo bem, Carol? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Kate, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor, boa noite a todos e a todas. Sala cheia, bonita. Essa sala aqui é um espetáculo, né, filha? Gente, entra lá e escreve e autoriza a gravação, não esqueçam, nós já estamos gravando.
A Alessandra, agora que eu vi a Alessandra lá, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, Boa professor. noite. Tudo bem? A Karina, a Simone, a Karen. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Silvânia. Boa noite a todas. Oi, boa noite. Boa noite para todos. Olá, Iracema, tudo bem? Tudo. Gil, Boa noite, Olha, boa boa noite para noite. todos, boa noite, professor. Olá, boa noite. Boa noite. Ô, Zenilda, como vai? Tudo bem, e vocês? Joia. Boa noite a todos. Sirlei, tudo bem, filha? Tudo bem, tudo jóia. Boa noite, professor, tudo bem? Oi, Silvia, boa noite. Tem um pessoal que eu estou vendo as caras aqui, estavam comigo ontem, agora estão aqui de novo. Né, Carla? O importante é se divertir, né? Vamos nessa.
Estou estranhando o Roberto Aldo. Cadê o Roberto, filho? Não, o Roberto havia me avisado que ele não estaria presente hoje mesmo. Acho que ele esqueceu de falar para mim. Ou ele falou e eu esqueci. Vocês que são adultos que se entendam. Né? Tá certo. Gente, já deu 7,5, tá bom, de bom tamanho. O Aldo vai recebendo o pessoal para a gente aí. Enquanto isso, eu vou fazer 2 dedinhos de prosa com vocês bem rapidinho, para passar para a professora Cláudia, que vai trazer hoje a discussão da disciplina 4 no nosso curso. Nós fizemos uma avaliação rápida na coordenação do curso. A coordenação é composta por eu, a Cláudia, e mais um tanto de gente que trabalha com a gente. A gente chama de coordenação associada. É esse grupo que são os tutores, que são os representantes dos municípios, e uma vez por mês a gente faz uma reunião. Nós vamos introduzir uma alteração no curso em função de algumas questões que apareceram para nós nessas 3 disciplinas que a gente já concluiu. Nós vamos fazer uma anotação, vamos acrescentar naquela anotação de 0 e 1, a gente vai acrescentar um 0,5 no meio. Não é nota exatamente, não, é como a anotação que a gente vinha fazendo de 0 e 1. É que tem ocorrido o seguinte: tem algumas pessoas que estão entrando e fazendo postagens até mesmo antes das lives acontecerem. Aí fica difícil a pessoa saber do que se trata, não teve sequer tempo de ler o texto. E o espírito do curso não é esse, né? O espírito do curso é a gente se deixar problematizar por essas questões que nós estamos trazendo e tal. Isso não vai, imagino eu, criar dificuldade para ninguém. O que nós vamos fazer é alterar o momento em que vocês poderão fazer de fato a postagem. Nós combinamos na coordenação que a gente, em vez de abrir para postagem já na primeira semana a atividade final da disciplina e o fórum, nós vamos abrir o fórum na quarta-feira, depois da primeira live. Essa disciplina começa na segunda-feira, né? Ela abre na segunda-feira, sempre, né? A live normalmente é na terça. Na quarta, no dia seguinte da primeira live, a gente vai abrir as postagens do fórum, tá bem? E a atividade final, nós vamos abrir depois da terceira live, porque andou ocorrendo assim, de pessoas entrarem muito, muito cedo, muito antes de qualquer live, de qualquer oportunidade de ler qualquer texto do curso, aí fica meio sem sentido, entende? A pessoa vai acabar fazendo um comentário desconexo com a disciplina, né, e com o curso. Quando vocês fizerem, se ficar uma reflexão ainda que a gente considera que seria interessante fazer um pouco mais de esforço, ainda que vocês coloquem, gente, perguntas, trechos do texto não entendi, nós abrimos para várias possibilidades para vocês dialogarem com a gente, né? Mas um curso deste tamanho, certamente, a gente vai encontrar pessoas que estão no curso que tem ou muito pouco tempo, né? Ou estão com alguma dificuldade em algum texto, no outro. Isso é comum, gente. Até gente com curso com menos gente, aconteceria isso também. Então, apenas a gente vai mudar aquela anotação que a gente fazia para, se acontecer com alguém de vocês e aparecer um 0,5 no meio, não é nota também, não. É um pedido para você reforçar um pouco a postagem do fórum ou da atividade que foi enviada, tá bom? Nós não vamos mudar os prazos, não vamos dificultar em termos de prazo para ninguém, nós vamos manter aí um tempo as disciplinas abertas. E outra coisa, nós fechamos 3 disciplinas, nós vamos
fazer um balanço das 3 disciplinas. Já estou recebendo dos tutores quem conseguiu fazer as postagens, quem ainda não conseguiu. E, a título de recuperação, nós vamos dar um prazo para todo mundo colocar em dia as 3 disciplinas, as postagens do fórum e também a atividade final. Mas nós vamos fazer um balanço e pode ser que aí alguns poucos dias, 3 ou 4 dias, as postagens nas 3 primeiras disciplinas pode ser que fique indisponível. Se não fica entrando toda hora uma atividade, a gente não consegue fazer o balanço. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar um pouquinho, alguns dias, poucos dias, para a gente fazer um balanço. E lá é 9 horas. Inclusive para que a gente possa, conversar com as pessoas que estão com atividades atrasadas, convidar para fazer e tal. E, em princípio, nós vamos combinar o seguinte, esse prazo para a gente, que a gente vai dar para todo mundo que tiver alguma coisa que não está em dia, vai ser mais ou menos ao longo desse mês que vai ocorrer essa disciplina da professora Cláudia. Então, vamos ver se todo mundo consegue fazer um esforço, quem tiver com alguma coisa atrasada, para colocar em dia nesse mês. Se alguém tiver alguma dificuldade, se alguém tiver algum problema para compreensão de alguma tarefa, ou de um texto, ou alguma coisa, é só entrar em contato com o tutor, vai chegar em mim ou na Cláudia, se for preciso, a gente vai marcar com aquele grupo, entendeu? Nós vamos dar todo o apoio para que todo mundo consiga pôr em dia, e pôr em dia a contento, né? Com textos que vocês estão entendendo o que está acontecendo na disciplina, enfim. O objetivo da gente é nos aproximar mais de cada cursista que está nesse curso, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essas pequenas mudanças que nós vamos fazer, podem conversar com os tutores, já estão todos informados. Se algum tutor tiver alguma dúvida para explicar, é só eles falarem com a gente, nós vamos esclarecer. Nós vamos fazer uma anotação um pouco mais cuidadosa para convidar algumas pessoas a fazerem uma postagem mais significativa, mais dentro do assunto, enfim, às vezes a postagem fica um pouco fora do tema da disciplina, é normal. O que nós vamos fazer é convidar para a pessoa ter um pouco mais de atenção para aquela atividade, no sentido do enunciado dela. Tanto é que alguns enunciados que a gente tinha, nós resolvemos rever alguns enunciados que não estavam muito claros, estavam criando algumas dificuldades para algumas pessoas, então nós já fizemos essa revisão. Tá? Inclusive, a professora Cláudia também já cuidou disso aí, né, Cláudia? Já vai estar disponível. Então, vocês vão observar que a postagem no fórum da professora Cláudia, da disciplina dela, vai abrir amanhã. Mesmo sendo feriado, já está agendado para abrir amanhã. É online, né? E a atividade da professora Cláudia vai abrir para postagens depois da terceira live da professora. Antes da última live, que é a síntese, ok? Mas acho que era isso. Gente, procure colocar em dia, dialoguem com a gente está aqui à disposição de vocês, ok? Cláudia, te desejo uma excelente aula. Nós estamos gravando já, quem não puder assistir hoje vai assistir depois. Eu vou ter um outro compromisso mais tarde um pouquinho, então eu vou assistir uma parte da sua aula, não vou conseguir ver tudo hoje, mas depois eu vou assistir o restante na gravação, tá bom? Obrigado de novo da sua participação conosco. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Estava ansiosa para essa disciplina, estava muito animada, espero que seja uma disciplina que traga várias reflexões, é um tema que, como eu já disse para vocês, que eu gosto muito, sobre a leitura, é um tema das minhas pesquisas, dos meus estudos, então espero conseguir transmitir para vocês essa paixão que eu tenho pelo tema. A Carol vai me ajudar hoje com a
a apresentação dos slides. Carol, você está aí? Pode colocar, por gentileza. Isso, obrigada. Bom, a nossa disciplina, então, se chama Leitura e Relação com o Saber. Eu vou tentar fazer aqui uma aproximação entre a leitura e a teoria do Charlot, né, a relação com o saber. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de propor é da gente se fazer uma pergunta. Tem uma pergunta aí. Pode passar, Carol. Porque o tema da nossa aula de hoje é o papel da leitura na relação com o saber. E a leitura é essa questão que já no senso comum, né, todo mundo considera a leitura importante, todo mundo defende que as pessoas precisam ler mais. Eu acho que ninguém aqui, ainda mais na nossa área que é a educação, diria o contrário, né? Se eu perguntasse a cada um de vocês, todos com certeza falaríamos que a leitura é muito importante, tem um papel muito importante na nossa vida. Mas, quando a gente quer refletir sobre um tema, mais importante do que a gente ter as respostas, né, ter as afirmações, que às vezes a gente nem sabe por que a gente está afirmando, a gente ouve tanto algumas coisas, né, algumas verdades absolutas, que a gente não para pensar. E aí, eu queria começar com um convite de uma pergunta, um questionamento. Pode passar, Carol. Então, em vez de a gente falar sobre o papel da leitura na relação com o saber, eu gostaria de perguntar, saiu meio tortinho ali, mas qual? Qual o papel da leitura na relação com o saber? Pode passar, Carol. E aí, ampliando a questão, né, eu convido vocês a pensarem qual o papel da leitura na nossa vida. Pode ir passando, Carol. Qual que é o papel da leitura na sua vida? O que a leitura interfere na sua vida? Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, em que aspectos, em que campos você usa a leitura na sua vida? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Você usa bastante a leitura na sua vida? Estou vendo umas cabecinhas dizendo que sim, né? E aí, a gente pode também fazer uma pergunta ao contrário, né? E se a leitura não existisse na sua vida? Quem você seria? Que conhecimentos você teria ou não teria, né, se você não tivesse acesso às leituras que você teve no decorrer da sua vida? Seja no campo profissional, seja pessoal, na escola, se você não tivesse lido as coisas que você já leu nessa vida, será que você seria a mesma pessoa? Será que você pensaria as mesmas coisas? Será? Vou deixar essa questão para a gente no ar aí para a gente pensar no decorrer dessa aula. Para iniciar essa reflexão, né? Eu trouxe aqui um livro, passa por gentileza, Carol, que se chama Como se Fizesse um Cavalo. Esse livro é um livro pequenininho, tem 75 páginas, ele é um formatinho assim bem pequeno, e é da Marina Colasanti, não sei se vocês conhecem, mas a Marina Colasanti é uma autora brasileira super reconhecida, premiada, escritora de poemas, de contos, ela tem uma ampla bibliografia, escreveu muitos livros já. E aí, esse livro é recente, não é um livro de literatura infantil, que ela produziu bastante também, é uma espécie de ensaio em que ela conta qual o papel da leitura na vida dela. E aí, é muito interessante, porque ela vai dizer o seguinte, que ela começa o livro contando uma história, eu vou compartilhar com vocês. Ela fala que, a certa vez, perguntaram para Michelangelo, né, o escultor, como ele conseguia fazer aquelas esculturas, né? Como ele conseguia produzir a escultura de uma pessoa ou de um cavalo, né? Ele fez aquela escultura do cavalo com tanta perfeição, que parecia tão real. E aí diz que Michelangelo responde o seguinte, ele fala, ora, é só pegar o mármore e tirar tudo que não é o cavalo e o que sobrar é o cavalo, simples assim. E a Marina Colasanti, então, usa essa história, né, essa figura, para dizer que a leitura na vida dela é mais ou menos isso.
que é impossível olhar para a vida dela sem pensando que não existisse a leitura, que não sobraria nada. E aí ela vai fazendo exercício, se lembrando de tudo que ela já leu na vida, desde as histórias que ela ouviu quando criança, as aventuras, enfim, e vai trazendo todos os ensinamentos que a leitura trouxe para ela. Ela é uma senhora, né, idosa já hoje. Quem quiser conhecer mais, inclusive ela está nas redes sociais, é muito legal acompanhar a rotina dela. Mas então ela vai falando isso, que ao final do livro ela fala, né, que se não tivesse leitura, não sobraria praticamente nada, né, na vida dela. É muito difícil separar o que ela seria sem a leitura, né? E vocês podem estar pensando, nossa, mas eu não sou uma Marina Colasanti, secretamente, talvez alguém aí possa estar pensando, na verdade, eu nem gosto de ler, né? Porque, assim, aquelas coisas que a gente não conta para ninguém, né? Porque não pode falar em público, né? Mas talvez você não consiga olhar para a questão da leitura e pensar, nossa, mas qual que é o papel da leitura na minha vida? Será que eu já fiz alguma leitura que teve algum impacto? Será que a leitura teve, assim, essa relevância na minha vida? Na sua vida? Bom, vários autores que estudam sobre a leitura, eles vêm apontando qual é a influência, ainda mais numa sociedade como a nossa, em que tudo é escrito, o quanto a leitura interfere, não só nos aspectos práticos da nossa vida, como na nossa própria maneira de ver o mundo, de pensar. Mas isso não foi sempre assim, tá, gente? Então, para tentar desconstruir um pouco essas ideias, né, fixas e verdades absolutas que a gente, às vezes, reproduz, sem nem pensar por que a gente está defendendo que a leitura é importante, eu vou trazer uma breve linha do tempo, tá? Para compartilhar com vocês, dizendo assim, olha, mas nem sempre foi assim, né? E aí a gente tem aí uma primeira figura, que é Sócrates, né, 470 a.C. Sócrates viveu num período em que a leitura não era algo democratizado, né? Pouquíssimas pessoas sabiam ler, então a leitura não era algo acessível, não existiam os livros como a gente conhece hoje, né? Tudo era muito difícil, antes da imprensa, enfim. E olha que interessante, eu trouxe aqui um trechinho em que Sócrates diz assim, ele tem um discípulo que está defendendo a leitura, né? Que tinha aprendido a ler e estava empolgado porque descobriu a leitura, e ele vai dizer assim para esse discípulo: você lhe atribui poderes contrários ao que na verdade tem, porque é esquecimento o que produzirá nas almas daqueles que aprendem a leitura. Ao descuidar da memória, já que, fiando-se no escrito, chegarão à lembrança por fora, através de caracteres alheios, e não desde dentro, desde si mesmos e por si mesmos. Então, para Sócrates, na verdade, a leitura era péssima, porque, na visão de Sócrates, o conhecimento tinha que vir de dentro da pessoa. E aqueles que sabiam ler, que aprendiam a ler e se fiavam na leitura, né, e na escrita, na verdade, eles estavam se apropriando de um conhecimento que não era deles e se fiando nesse conhecimento que era de fora, não era de dentro. Então, que na verdade não era um conhecimento verdadeiro, né, e que isso produziria mais esquecimento, porque as pessoas não se esforçariam mais para memorizar as coisas. Então, que a leitura seria algo prejudicial. Depois, ao longo do tempo, eu trouxe aqui outro personagem, que é Lutero, já em 1517. Lutero, vocês sabem, foi aquele que produziu as 95 teses, né? Ele era um estudioso, sabia várias línguas, e ele faz uma tradução da Bíblia do latim. E aí, nesse estudo em que ele estava envolvido, ele contraria alguns preceitos da Igreja Católica na época, e um desses preceitos das 95 teses era que todas as pessoas deveriam ler a Bíblia, né? Deveriam poder ler a Bíblia. E isso foi considerado, entre outras coisas, uma heresia, porque na época acreditava-se que não. Se todo mundo soubesse ler, as pessoas iam ter ideias erradas, equivocadas, podiam se confundir. Então, na verdade, não era bom que todo mundo soubesse ler. A leitura era só para algumas pessoas iluminadas, né? Os grandes estudiosos. Não era bom que todo mundo soubesse ler. E aí, mais adiante na história, a gente tem um personagem aí, Dom Quixote, né?
lá para 1605, vocês conhecem a história, um clássico da literatura, e o que talvez, né, não seja tão assim sabido é que Miguel de Cervantes, que é o autor, na verdade produziu esse livro como uma sátira. Era uma sátira, porque nessa época as pessoas, os romances de cavalaria eram muito populares, né? Eram muito lidos por todas as pessoas, e ele faz uma sátira representado no Dom Quixote, que era alguém que tinha lido muitas aventuras e tinha acabado confundindo a realidade com a fantasia. Então tem essa crítica, essa sátira no sentido de que, olha, as pessoas que leem muito acabam confundindo realidade e fantasia. Isso aí não é muito bom, não. As pessoas que leem muito, elas misturam as coisas, começam a ter muitas ideias, ficam meio estranhas. Então tinha uma sátira dessas pessoas que gostavam muito dos romances, enfim. E aí vocês podem estar pensando, nossa, mas isso tão antigo, né? Tão lá atrás, hoje em dia não, né? Hoje em dia a leitura é uma unanimidade, né? E aí então eu trago para vocês mais 3 exemplos para a gente questionar um pouquinho, será que realmente, né? Todo mundo concorda que ler é bom? Eu trouxe aqui o exemplo de Jorge Amado. Jorge Amado é um escritor brasileiro, bastante conhecido, né? Escreveu Capitães da Areia, vários textos que foram transformados em novela. E Jorge Amado teve, em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, mais de 2.000 obras queimadas em público, porque ele foi considerado inapropriado, né? As pessoas não podiam ler, os seus livros foram proibidos, porque eram inapropriados e o regime decidiu queimar esses exemplares. Mais recentemente, em 1968, a gente tem uma nova ditadura no Brasil, que é a ditadura militar, e temos novamente queima de livros, né? Livros proibidos, livros censurados. Então, havia livros que se podia ler e livros que não poderiam ser lidos, que eram vetados. Inclusive, aqueles que fossem encontrados com esses livros poderiam ser presos, né, acusados de fazerem parte de grupos contrários ao regime. Então, ler nesse período podia, inclusive, ser algo perigoso, né, muito perigoso. Não era algo unânime, ou bem visto por todas as pessoas, principalmente por quem estava no poder. E aí, gente, olha, de 60, a gente viu, né, desde antes de Cristo, passando por vários lugares, vários períodos históricos, e a gente tem, então, em 2022, não sei se vocês conhecem, essa autora é a Chimamanda. Ela escreveu um livro bem conhecido, que se chama O Perigo de uma História Única, em que ela fala justamente sobre a importância da gente ter acesso a ideias diferentes, a pensar, a questionar as nossas ideias, né, as nossas certezas. E um livro da Chimamanda foi proibido, não foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, foi proibido nas escolas por ser considerado inadequado, né? E aí, junto com esse livro, tem um levantamento que foi feito dizendo que isso tem aumentado. Vocês devem, né, acompanhar e ver o quanto esses cancelamentos, né, de livros, de autores, de pessoas, eles são comuns hoje em dia, né? Então, uma censura, aquilo que se pode ler, que se deve ler. Então, a gente vê que a leitura não é essa questão absoluta. Tem controvérsias, tem leituras que são consideradas boas e outras que não são, né? Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Quais será as leituras que podem fazer a diferença na nossa vida? Todas as leituras? Todos os tipos de texto? Quais será? As boas leituras ou as más leituras? Já pararam para pensar nisso? Será que tudo que a gente lê realmente é bom de se ler? É bom para quem? Né? E aí eu trouxe aqui uma síntese dessa primeira reflexão, né, que é o professor Luiz Percival Leme de Brito que faz. Ele é um grande estudioso sobre a leitura, e ele vai dizer o seguinte para a gente. Alguém está comentando, né, sobre a Chimamanda, várias pessoas comentando que conhecem, né? Realmente, ela tem livros fantásticos, viu? Eu sou a que defenderia, porque os livros dela são muito bons. Mas a gente já sabe que não é uma questão absoluta. E o professor Brito, ele vai dizer o seguinte: o hábito da leitura
não é bom ou mal em si mesmo. Então, vejam, ler não é bom ou mal em si. Nem tem o poder de transformar ou engrandecer as pessoas individual ou coletivamente. Porque às vezes a gente pensa que a leitura é essa coisa que vai transformar a vida da pessoa. Será? De todo mundo? Será que ela sempre pode tudo isso? E aí ele diz o seguinte: ao indagar sobre a leitura, há de se indagar também, se questionar sobre 3 coisas ele vai trazer. Os objetos sobre o qual ela incide, os modos como se realiza e as relações que se estabelecem em função dela. Então, vejam, pode passar, Carol, mais um pouquinho. Isso, eu grifei aí 3 aspectos, volta um pouquinho, por gentileza. Aí, 3 aspectos. Então, o que o professor Brito está dizendo para a gente? Olha, a leitura, o que vai dizer se a leitura tem esse poder de transformação, de influenciar a nossa vida, quem nós somos, está relacionado, primeiro, com o que a gente lê, o que a gente está lendo, que textos, que livros, quais leituras, e com a maneira como a gente lê. Que modo que a gente lê, que tipo de leitura é essa, E, a partir dessa leitura, que relações que a gente estabelece. Como a gente pega aquilo que a gente leu e leva isso para a nossa vida, para as nossas relações, para as nossas ideias, para os nossos pensamentos. Então, essa é a primeira síntese que eu queria deixar para vocês, A gente fez aqui um movimento de pensar um pouquinho sobre a leitura e olhar para a gente mesmo. Quais será que são as leituras que a gente tem feito? Será que são leituras que mobilizam o nosso pensamento? Será que são leituras que fazem a gente questionar as nossas ideias? Que tipos de texto que a gente tem lido? O que a gente faz a partir da leitura? Porque a gente está falando aqui da leitura e a relação com o saber. Para a leitura influenciar no nosso saber, na nossa maneira de ver o mundo, ela precisa ser de alguns aspectos específicos. Não é qualquer leitura, não é qualquer maneira de ler, tá? Então, essa é a primeira síntese da nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma pequena pausa, já falei uns minutinhos, e gostaria de ouvir vocês, se isso faz sentido. Isso faz sentido para vocês? Quem aqui já parou para pensar, ou a partir dessas reflexões, mobilizou aí alguns questionamentos? Qual que é o papel da leitura na vida de vocês? O Aldo quer falar, pois não, Aldo? É que você estava falando da queima dos livros na época dos 2 golpes, Getúlio e do golpe militar, e aí me fez lembrar desse romance do Ray Bradbury, que é o Fahrenheit 451, que quem não conhece, e já dentro dessa reflexão sobre leitura, eu acho que vale muito a pena ler, porque é uma metalinguagem do livro, Essa temperatura, Fahrenheit 451, a gente não usa Fahrenheit, a gente usa Celsius, mas é a temperatura ideal para queimar papel. E aí eles vivem numa sociedade em que o livro é proibido. E aí o Estado vive em função de queimar os livros. E a vida de um desses caras muda quando ele tem acesso. E aí ele passa de perseguidor, ele passa a ser um cara que começa a ler e esconder livro na casa dele. Então, é uma reflexão, acho que maravilhosa, sobre o medo que algumas pessoas, o medo que algumas elites têm do acesso ao conhecimento pela leitura. Então, eu acho que dentro dessa reflexão fica a minha dica aí, Fahrenheit 451. É fácil, tem em PDF, tem em e-book aberto aí, Não que eu esteja incentivando a pirataria, jamais, só estou falando que tem. Se alguém quiser, encontra aí. E vale a pena. É uma leitura assim, que a gente olha e é ficcional, é uma distopia, mas que você consegue ver elementos de ditaduras e do mundo, como você falou, da Chimamanda, e como no Brasil e em outros lugares. Até hoje, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, é proibido o acesso a livros por uma parte. Acho que vale a pena essa indicação. Está aí no chat, para quem quiser. Que legal, Aldo. Não conheço, mas já fiquei interessada. Acho que tem tudo a ver mesmo com a discussão que a gente está fazendo. É interessante que no texto que a gente
tinha para a leitura dessa semana é o capítulo 2 desse livro aqui, gente, olha, para quem se interessar, né, pelo tema e de aprofundar as questões, a Michelle Petit é uma antropóloga francesa e ela estuda há muitos anos já, ela entrevistou, acho que centenas de pessoas em lugares marginalizados da França, né? E a pesquisa dela é sobre qual o papel, a influência da leitura na vida das pessoas. E é interessante que no capítulo que a gente leu, lá na página 33, ela fala rapidamente sobre isso, depois, no decorrer do livro, ela aprofunda, né, essas questões, e ela vai contando como, nas entrevistas que ela fez, as pessoas que ela pesquisou, como aparece essa questão da leitura, que mudou a vida das pessoas, mas como isso muitas vezes não é bem visto, e a gente nem se dá conta, muitas vezes, né, mas ela dá alguns exemplos, por exemplo, de meninos, adolescentes, que escondem que gostam de ler, porque ler é visto como algo de menina, né? Como algo que desabrocha uma sensibilidade que não é interessante para os meninos, que os meninos sentem vergonha. Ou ela vai dizer que de crianças que gostavam de ler, mas que deixavam os pais irritados, no sentido de que, olha, vai fazer um serviço, né? Vai fazer alguma coisa útil, só fica aí lendo, como aquelas pessoas que são vistas às vezes como antissociais, porque só fica lendo, né? Só gosta de ler. Então ela vai trazendo essas questões para a gente se colocar para pensar, né? Será que a gente mesmo olha a leitura como sempre boa, né? Ou em que situações a gente acha que a leitura é boa e em que situações que a gente acha que não? Então, são vários convites para a gente pensar a leitura, né? Mas alguém tinha levantado a mão. Agora eu não estou vendo aqui quem é. Não sei mais o nome, mas alguém tinha levantado a mão. Será que foi por engano? Alguém gostaria de fazer mais um comentário a respeito desse primeiro aspecto da leitura? Não? Bom, nós vamos prosseguir então e depois qualquer coisa vocês me sinalizem, tá bom, gente? Nós vamos avançar um pouquinho na nossa reflexão então, e eu trouxe para vocês aqui um gráfico, sei lá, um desenho, né, que mostra algumas formas de ler, né? E para a gente olhar para a leitura e pensar que a leitura não é sempre a mesma coisa, né? Não é sempre do mesmo jeito. E aí, um primeiro aspecto da leitura, uma primeira maneira de ler, já que lá com o professor Vitor a gente falou que existem modos diferentes de ler, seria a leitura utilitária. O que será que a gente pode entender por leitura utilitária? Alguém tem alguma ideia? O que essa palavra dá a entender? O que pode ser uma leitura utilitária? Seria, no caso, uma leitura para vivência de dia a dia, para a pessoa poder, no caso, se locomover, poder olhar para um ônibus, poder identificar um banheiro, algo assim? Exatamente, isso mesmo. O próprio nome já dá essa ideia, né? Então, o primeiro nível de leitura, gente, que existe na nossa vida e que todo mundo usa, é essa leitura utilitária, essa leitura funcional. Sabe aquela leitura que a gente faz e depois, logo a gente já esquece, né? A gente usa aquela informação e depois nem vai se lembrar mais. Por exemplo, o endereço de uma consulta médica que a gente faz o endereço, dali 2 dias a gente não sabe mais qual o endereço que era aquele, qual que era o nome da rua, o número da rua. Um horário, um link que a gente abre para assistir a live, uma data que a gente olha, né? E depois que passou, a gente não faz mais ideia. Enfim, são as leituras que estão presentes no nosso cotidiano, a hora do relógio, enfim, as coisas que a gente lê, às vezes num cartaz, numa placa, que estão no nosso dia a dia, que são importantes, mas que fazem a gente funcionar na sociedade, vamos dizer assim, né? Numa sociedade como a nossa, em que tudo é escrito, né? Então, essa leitura utilitária é essa leitura prática. Mas essa leitura, ela não tem um impacto na nossa relação com o saber, vamos dizer assim, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa subjetividade. Ela está ali,
no momento, é uma leitura momentânea, que não tem um efeito na nossa vida a longo prazo. A gente lê, usou aquela informação e se esquece dela e vai fazer outras coisas, tá? Então, muitas pessoas, e às vezes muitos de nós mesmo no decorrer da nossa vida, em algumas fases, a gente fica nessa leitura utilitária. Talvez pelo excesso de demandas, pela falta de tempo, né? Às vezes pela dificuldade de adquirir textos, livros, porque é algo que não é tão acessível aqui no nosso país. Então, muitas vezes a gente permanece alguns períodos de tempo, ou muitas pessoas passam uma vida toda apenas fazendo essa leitura utilitária, que seria uma leitura mais elementar, né? Do preço das coisas, de um itinerário do ônibus, que ajudam, são importantes para a vida na sociedade, mas que não fazem um efeito a longo prazo, um efeito na interioridade da pessoa, não vai mudar as ideias que ela tem, o que ela pensa sobre o mundo, tá? Então, essa é a leitura utilitária. Mas, para além disso, já que a gente está falando aqui de leitura e relação com o saber, tem um outro tipo de leitura, pode continuar lá, Carol, por favor, que é muito importante para nos ajudar a aprender as coisas. Seria a leitura conceitual, tá? Ou intelectual. Aqui a gente está num nível, esse é um nível mais avançado, vamos dizer, de leitura, né? São as leituras que a gente faz para se informar, para aprender alguma coisa que a gente não sabe, né? Para adquirir um conhecimento, muitas vezes profissionalmente, né? Ou para fazer uma pós-graduação, né? Que sempre tem os textos para ler. São as leituras que nos ensinam conceitos, informações, mas que ficam ali no campo do saber, tá? Do conhecimento, no sentido de que talvez não mudem a nossa visão de mundo, não afetem a maneira como a gente se relaciona com a gente e com os outros. É uma leitura importante, mas é uma leitura que fica também no campo da vida prática. E aí, a gente vai, então, para uma terceira dimensão da leitura, que é a leitura pessoal. E aqui é dessa leitura que a Michelle Petit, no livro que a gente indicou para a leitura dessa semana, ela vai dizer que é a leitura que nos afeta, é uma leitura que vai ajudar a gente a abrir a nossa mente para ver de uma nova perspectiva, para pensar em coisas que a gente não pensaria se não fosse aquele texto, para olhar de um outro ponto de vista, para repensar as nossas certezas, as nossas ideias. Então, vejam, se a gente colocasse, né, em níveis, a gente poderia dizer que a leitura utilitária é aquela que menos afeta a nossa interioridade, quem nós somos. E a leitura pessoal, que é essa última dimensão, então, que é, de fato, essa leitura, né? Quando a gente falou lá, tem modos e modos de ler, né? Se eu faço só leituras utilitárias na minha vida, provavelmente a leitura tem pouco impacto na minha vida. Mas, se eu faço leituras que me desafiam, que me ajudam a questionar, que me ajudam a rever, né, as minhas ideias, então, essa leitura, sim, vai ter um impacto, né, na nossa maneira de ver o mundo. Agora pode passar, Carol. E aí, a Michelle Petit, lá na página 31, logo no comecinho do capítulo, ela vai dizer que é dessa leitura que ela quer falar, né? Dessa leitura que ela estuda, que ela pesquisa. Ela diz assim: o objeto das minhas pesquisas é como a leitura pode ajudar as pessoas a se construírem, a se descobrirem, a se tornarem um pouco mais autoras de suas vidas, sujeitos de seus destinos. Interessa-me particularmente descrever como, apropriando-se de textos ou fragmento de textos, crianças, adolescentes, mulheres e homens elaboram um espaço de liberdade, a partir do qual podem dar sentido às suas vidas. Gente, olha que parágrafo lindo, tá lá no texto, que foi indicado para vocês lerem essa semana. Então, a Michelle Petit, que é uma autora que entrevistou centenas de pessoas para ouvir as histórias de leitura dessas pessoas, né? Alguém está falando lá que está aprendendo a fazer leitura pessoal nesse curso. Que legal, Andréia. Que bom, essa é a intenção, né? Que as leituras aqui não sejam apenas informativas, mas que desestabilizem a gente, né? Porque alguém já disse
que a mente é como um guarda-chuva, só funciona se abrir, né? E a nossa mente precisa, né, se abrir para repensar, é só nos desafiando que a gente aprende verdadeiramente, né? Então, a intenção é essa mesmo, fico contente. E aí, a Michelle Petit, ela vai dizer isso, né? Que ao longo do tempo, ouvindo muitos leitores, muitas pessoas que gostavam de ler, ela foi descobrindo como essas pessoas se apropriavam dos textos, ou às vezes de fragmentos, trechinhos de textos, para se repensar, para se entender melhor, para entender o seu lugar no mundo. E mais, ela vai dizer, para ter as próprias ideias, em vez de seguir as ideias dos outros. Então, a leitura está relacionada com essa capacidade de que, lendo muitas coisas, ouvindo outros pontos de vista de outros personagens, de vários autores, a gente vai construindo o nosso próprio repertório, as nossas próprias ideias. A gente vai elaborando aquilo que a gente pensa de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais crítica, né? E fica menos suscetível a ser volúvel, embarcar nas ideias dos outros. Então, vejam que bonito isso, né? E ela pesquisou centenas de pessoas e ela vai contando, então, nesse livro, como essas pessoas vão dizendo disso, né? Desse papel importante da leitura. Mas é esse tipo de leitura, essa leitura pessoal, né? Não é uma leitura utilitária que a gente faz no nosso dia a dia, que não tem nenhuma influência na nossa vida. Tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui. Tem alguns comentários. A Alessandra está comentando, né, que A Mala de Hannah foi um livro que me impactou bastante. Repensei muitas coisas. Alessandra, que legal, né? Eu também tenho alguns livros literários que eu já li que mudaram a minha maneira de ver, me sensibilizaram para coisas que eu nunca tinha pensado, né? Certamente, vocês têm também, né, outros livros e textos, e a Michelle Petit, inclusive, vai falar isso, que a literatura... Isso pode acontecer com outros textos também, informativos, científicos, mas que a literatura é esse texto privilegiado para nos sensibilizar, para nos mover das nossas certezas, para fazer a gente repensar. Então, ela vai dizer que a literatura, e aí puxando a sardinha, né, para o meu lado, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura nas próximas aulas, como a literatura tem esse potencial maior do que os outros textos, tá? Bom, vamos seguir mais um pouquinho. E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui, a gente está caminhando para a terceira parte, né, da nossa aula, e eu trouxe 4 tipos de leitores. E vou fazer aqui, desafiar vocês a se olharem, não vou perguntar, tá? Prometo. Depois, se alguém quiser comentar, fique à vontade. Mas vou desafiar vocês a olharem para esses 4 tipos de leitores e pensarem, que leitor será que eu sou? Porque a gente já viu que tem modos de ler, né? Então, tem a leitura utilitária, a leitura intelectual, conceitual e a leitura pessoal, e que é essa que ajuda a gente a se repensar. Mas também tem uma maneira de ser leitor, tá? Alguns autores fizeram essas classificações. Eu estou usando aqui um autor especificamente, que é o Constantino Bertolo, mas se vocês procurarem, na literatura tem outros autores que fazem outras classificações aí, mas eu gosto dessa aqui e vou compartilhar com vocês. São 4 tipos de leitores. E aí, vão tentando se identificar e vão ver que tipo de leitor que você é. O primeiro deles é o leitor autocentrado. O Bertolo, ele usa, na verdade, leitor adolescente. O que é esse leitor? É aquele que projeta sua própria imagem sobre o texto, identificando-se com alguns aspectos com os quais se sente reconhecido ou representado, em detrimento de outros elementos. Então, gente, esse leitor é aquele que lê só aquilo que diz respeito a ele mesmo, sabe? Aquilo que Narciso acha feio que não é espelho, mais ou menos esse leitor aí. Então, ele só gosta do tipo de livro, do tipo de leitura que diz sobre aquilo que ele acha sobre ele mesmo. É um leitor que não quer ser questionado, não quer pensar sobre, não quer rever suas opiniões. Ele
só gosta de ler aquilo que é gostosinho, que ele se identifica, que combina com o que ele já pensa. Esse é o leitor autocentrado. Vou contar para vocês uma experiência particular, talvez vocês se identifiquem e se lembrem de algum episódio semelhante. Quando eu estava na graduação, a gente leu, não sei se vocês conhecem, um clássico, a gente leu um trecho do livro de Emma Bovary. É um clássico francês, conta a história de uma moça que gostava muito de ler, enfim. E a história é um tanto trágica, porque ela gostava muito de ler, mas ela está num casamento que ela, né, não é o que ela queria, e ela contrasta a vida pessoal dela com aquilo que ela vê nos livros, enfim, e a história não é lá uma história da maneira como a gente estava acostumada, eu, pelo menos na graduação, não sei vocês, a ler, né, de finais felizes. E a gente leu e assistiu o filme na aula, eu nem lembro o motivo que o professor escolheu, mas tinha um motivo pedagógico. E eu e as minhas amigas, no final, né, da aula, a gente saiu horrorizada com a história, porque tinha, né, era trágica a história. E a gente saiu comentando entre a gente muito à vontade, né, entre a gente dizendo assim, ai, que horrível, que livro horrível, que texto horrível, que história horrorosa, né, onde já se viu. E aí a gente tinha uma amiga um pouco mais velha que a gente, e que já estava fazendo uma segunda graduação, e ela parou e ficou só observando, e dali um pouco ela falou assim, vocês não entenderam nada, né? Vocês acham que a história é para vocês, para ser bonitinha, para vocês ficarem felizes, é isso? Vocês não entenderam nada da aula, então. A história não tem nada a ver com isso, não é para vocês olharem para a história e pensar, né, se é bonitinho ou não, se tem um final feliz que vocês esperavam. Enfim, e a gente ficou tão sem graça, porque a gente estava ali numa roda de amigas, né, no curso de pedagogia, e aquilo me deu um estalo, né, eu fiquei tão envergonhada que isso mudou a minha relação com os textos da graduação, né, e provavelmente muitas outras leituras depois, porque eu provavelmente era essa leitora autocentrada, né, era uma leitora que nas minhas experiências, eu gostava muito de ler, sempre gostei desde criança, mas eu gostava de ler aquilo que eu achava bonitinho, que eu gostava, que fosse confortável, que fosse, né, ameno. Não gostava de me sentir desconfortável com as leituras, né? Gostava só, então eu era essa leitora autocentrada. E essa bronca, né, dessa amiga me despertou para uma... Nossa, caiu a ficha, nossa, é verdade, né? Não tem nada a ver com o que eu tô falando, porque o objetivo daquela leitura não era esse. Então, esse leitor, muitas vezes nós somos esses leitores. Gente, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente no momento de lazer, de entretenimento, né? De descanso no final de semana, tá tudo bem. O que não dá é pra gente ficar só nessas leituras, né? Sabe aquela pessoa que para tudo que você fala, todo argumento, ela tem um exemplo próprio? Sabe essa pessoa? Esse leitor aí. Então, você fala, por exemplo, a importância da alimentação saudável, que as pesquisas apontam, que tal estudo aponta, ela vai dizer assim, não, porque eu como tudo errado e, ó, tô bem. Ou que fulano sempre se alimentou bem e, olha, morreu novo, ou teve tal problema de saúde. Sabe essa pessoa que tudo ela tem um exemplo dela para dar, ou relacionado à vida dela? Esse é o leitor autocentrado. Ele só pega aquilo que já combina com aquilo que ele acha, com aquilo que ele pensa. Então, observem aí as leituras que vocês fazem, né? Será que a gente é só esse leitor autocentrado, adolescente? Bom, fica aí a pergunta para vocês pensarem. Mas um outro tipo de leitor é o leitor inocente. Um leitor inocente, parecido com o leitor autocentrado, é aquele que assimila o texto sem observar suas lacunas ou os aspectos conflituosos que pudessem dar lugar a questionamentos. Ele se refere ao leitor que também não deseja ser incomodado ou questionado. Mas é aquele leitor, gente, que não percebe os argumentos do texto. Todo texto tem a sua argumentação, né? A sua defesa. Todo texto tem uma perspectiva que está defendendo. E aí o Bertolt vai dizer assim, que todo leitor, ele está sofrendo esses efeitos do texto, mesmo que ele não perceba. Então, o leitor inocente, ele não se dá conta dos argumentos do texto.
ele embarca, ele acredita em tudo que ele lê. Se ele lê A, ele acredita em A. Se ele lê B, ele vai acreditar em B. Se ele lê o contrário de B, também ele vai passar a defender. Sabe aquele leitor que incorpora aquilo que leu, que ouviu, que escutou, e sem refletir, ou sem perceber, né, as possíveis lacunas, ou os possíveis lapsos daqueles argumentos? Então, esse é o leitor inocente. Todos nós somos também um pouco de leitores inocentes, viu, gente? Em algum momento da nossa vida, a gente acaba sendo esse leitor crédulo, né? Vou citar um exemplo aqui. Alguém, acho que ninguém aqui, mas acho que vocês já devem ter tido a experiência daquele parente que fica mandando a mensagem pelo WhatsApp, que ele viu não sei aonde, que tem não sei que bactéria no feijão, que tem não sei o que em tal plantação, sabe as fake news, né? E que ele não checa, então ele viu, ele acredita e ele compartilha. Já viram essa experiência? Já viram esse leitor por aí? Alguém? Será que a gente já não foi esse leitor que leu alguma coisa e acreditou piamente naquilo, sem checar ou sem poder comprovar, né, se aquilo era de fato verídico ou era exatamente daquela maneira? Muitas vezes nós somos esse leitor, o leitor inocente, que cai nos argumentos do texto sem olhar criticamente. A André está falando sim, quem nunca, né, André? Todos nós, em algum momento, já nos vimos, né, nessa situação de acreditar em alguma coisa e depois verificar que não é bem aquilo, né? A Juliana levantou a mão. Pois não, Juliana? Ah, foi sem querer. Não, fique à vontade. Alguém gostaria, gente, de comentar alguma coisa sobre esses dois leitores? Pode escrever, Juliana. A gente compartilha aqui. Vou aguardar você escrever e depois a gente comenta, tá bom? Cláudia. Bom, oi, pois não. Principalmente na época da pandemia, que ficávamos em casa. O que saiu de fake news nos celulares por aí, a gente não sabia mais em quem acreditar, no que acreditar. Você entendeu? Ainda o nosso presidente fala que é uma gripinha, aí enrola tudo. Andréia, todos nós estamos suscetíveis, né, a embarcar num argumento e sem pensar muito sobre ele, né? E com as redes sociais hoje em dia, gente, a gente está muito suscetível, porque as redes sociais, elas incentivam mesmo a gente ler rapidamente, né? Ler uma informação depois da outra, e não nos dá esse tempo para pensar. Então, hoje em dia, a gente muito facilmente cai nessa leitura inocente, né? E um dos grandes problemas dessa leitura é que a gente pode cair num terceiro tipo de leitor, que a gente vai conhecer agora. Então, a gente viu o leitor autocentrado, que só lê aquilo que ele já acredita, que ele já acha que sabe. O leitor inocente, que meio volúvel, muda de opinião conforme aquilo que ele vê. E aí, esse leitor inocente, que acredita em tudo que lê, ele facilmente se torna um leitor sectário. Sectário, essa palavra tem a ver com partidário, mas não no sentido de partido, tá, gente? Político, no sentido de tomar parte, de defender uma ideia. Ou o leitor ideológico, né? Esse leitor é aquele que lê de forma que o elemento ideológico sofre uma hipertrofia, ou seja, fica maior do que todos os outros aspectos. O leitor supervaloriza no texto tudo aquilo que reforça sua visão ideológica e subestima, né, ignora tudo aquilo que não se adequa a ela. Então, é aquele leitor que vai para o texto com uma ideia já formulada, e aí tudo que ele lê nessa vida, seja literário, seja notícia, seja texto informativo, ele vai com essa ideia fixa. E aquilo que combina com o que ele já pensa, ele toma como argumento. E aquilo que não combina ou que contradiz, ele ignora, ele finge que ele não leu aquilo, né? Porque ele não quer mudar de ideia, ele está firme naquela ideia, nas ideias, né? Na visão que ele tem de mundo, e ele não se abre para repensar as suas ideias.
né? Hoje, novamente com as redes sociais, né, muito facilmente a gente se torna esse leitor ideológico, né? Vocês, com certeza que todo mundo usa redes sociais, e fazer outro desafio, né? Convidar vocês a olharem para as redes sociais de vocês. Será que a gente, porque a rede social, ela devolve para a gente aquilo que a gente tem interesse, né? Então, vocês sabem, se a gente buscou uma informação, se a gente curtiu um determinado assunto, a rede social vai nos inundar de mais textos, de mais temas relacionados àquilo. E aí, a gente tende a ficar monotemático, né? E com uma visão só sobre as coisas. Então, olhem, eu vou desafiar vocês, né? Eu, de tempos em tempos, faço isso, né, nas minhas redes sociais. Até daquilo que eu acredito. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito da questão da educação respeitosa. Quando eu tinha os filhos pequenininhos, né? Quando a gente se torna mãe, a gente quer entender, a gente quer saber tudo. E eu comecei a seguir várias pessoas que, inclusive, têm conteúdos de muita qualidade nas redes sociais, que estudam sobre isso. E eu comecei a seguir e consumir muito desse tipo de conteúdo. E aí, se a gente não para prestar atenção, a gente não percebe que a gente vai... que as coisas se repetem, né? Então, de tempos em tempos, eu faço uma limpa. Porque mesmo dentro daquilo que eu acredito, que eu defendo, né? No caso, estou dando exemplo aqui da educação respeitosa, a gente começa a ver coisas que a gente já viu antes. Não é porque as pessoas vão produzindo, depois o conteúdo se repete, ou uma outra pessoa fala a mesma coisa que aquela primeira já falou. E se a gente não areja, né, as nossas ideias, a gente vai só repetindo as mesmas coisas, e a gente se torna esse leitor ideológico, que só lê aquilo que já acredita, aquilo que já concorda. E isso não abre a nossa mente. Olha o que a Neuzinha está falando, vai se limitando, exatamente. E as redes sociais fazem muito isso, né? Elas repetem para a gente aquilo que a gente já acredita, né? Então, realmente... a gente precisa ter um cuidado maior ainda hoje, né? Por conta de como se organiza as leituras às quais a gente tem acesso. Né? E aí, a Cirlei, né, tá falando sobre a Michelle Petit, diz que a leitura pode nos fazer viver momentos de rir, de chorar, de ter medo. E a leitura de literatura, Cirlei, a Petit vai falar que ela tem essa capacidade, porque quando a gente se depara com uma trama, né, de personagens, esses personagens nunca vão ser a gente mesmo, nunca vão ser fazer aquilo que a gente mesmo faria. Então, a gente consegue se colocar nesse lugar do outro, se inserir naquela história que não é a nossa, e isso abre a nossa mente, o nosso horizonte, né? Então, a literatura é essa maneira privilegiada de fazer a gente repensar as nossas ideias, tá? Bom, então, compartilhei aqui 3 tipos de leitores que nós não devemos ser, pelo menos não em todo o tempo. A gente viu o leitor autocentrado, né, aquele adolescente, vimos o leitor inocente, que acredita em tudo que ele lê, e vimos o leitor ideológico, que só lê aquilo que ele já acredita, aquilo que ele tem certeza e nada muda, né? Mesmo que, como diz Cazuza, as ideias dele não correspondam aos fatos, né? Mesmo que não tenha um pé na realidade, ele continua acreditando naquilo. E vocês podem estar se perguntando, né? Nossa, mas então o que a gente tem que fazer? Então, como que a gente pode fazer com que a leitura seja essa leitura que abre os nossos horizontes? E aí, então, a gente tem o 4º tipo de leitor, que é o leitor dialógico. Gente, vejam que bonito esse texto. Peraí que os meus filhos estão fazendo o maior barulho aqui. Um minutinho, gente. Gente, à noite tem isso, né? As crianças estão em casa. Fecho parênteses. E aí, esse 4º tipo de leitura, Aldo, eu tenho um dilema aqui, Aldo, que se eu fecho a porta, a minha internet não funciona. Olha que dilema, né? Se eu fecho, a internet começa a dar ruim aqui, então eu tenho que deixar aberto, e aí as crianças estão aqui do lado. Mas tudo bem, né? Bom, vamos então para esse 4º tipo de leitor, que é o leitor ideal, vamos dizer assim, que
é aquele leitor que vai para o texto com a sua visão de mundo, tá? Essa é uma citação do Bakhtin, que é um autor russo que viveu em 1930, mas que tem uma literatura fantástica para pensar como a leitura influencia a nossa maneira de ver o mundo. Ele vai dizer assim, que o sujeito da compreensão, né, ou a gente poderia dizer o leitor, ele enfoca a obra, ele vai para a obra, né, para o texto, com a sua visão de mundo, já formada, com o seu ponto de vista, as suas posições. Não existe ninguém que não tenha suas ideias, né, que seja uma tábua rasa. Em certa medida, essas posições determinam a sua avaliação. Então, a gente, como leitor, vai lendo e vai concordando, discordando, repensando. Mas, neste caso, essas posições, não continuam imutáveis. Ou seja, elas não são fixas, elas não são inflexíveis. Elas sujeitam-se à ação da obra, que sempre traz algo novo. Então, gente, olha, isso é fantástico na leitura. A leitura sempre tem o potencial de acrescentar algo que a gente não pensou, que a gente ainda não viu, que a gente não vivenciou e por isso não sabe. Então, a leitura tem esse poder, né? Então, o sujeito da compreensão, ou leitor, não pode excluir a possibilidade de mudança e até de renúncia, de abrir mão dos seus pontos de vista e posições já prontos. No ato de compreensão, desenvolve-se uma luta. Olha, são exatamente aqueles textos que nos desafiam, que nos tiram do lugar, que nos trazem algum incômodo, né? Que fazem a gente pensar, que fazem a gente ampliar a nossa visão de mundo, né? Então, essa luta, esse embate com o texto, né, cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento. Gente, acho lindo esse trecho também. Espero que vocês concordem, né? Olha que beleza, né? Olha que coisa bonita que a leitura tem o potencial de fazer, né? Quando a gente se abre para repensar, para rever os nossos pontos de vista, né? A gente vai para a obra com uma ideia, mas essa obra, essa leitura pode nos fazer pensar coisas que a gente nunca tinha pensado. Isso aprender, né? A gente não aprende quando a gente tem só respostas. A gente aprende muito mais quando a gente se questiona, quando a gente faz perguntas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém conseguiu se identificar aí com algum desses leitores? Ou conseguiu pensar um pouquinho sobre as leituras que vocês têm feito? Será que a gente tem sido esse leitor aberto a repensar seus pontos de vistas? A Cirlei está falando, né, que quando gostamos de histórias verídicas, que tipos de leitores somos? Cirlei, olha, isso está relacionado mais do que com o tipo de história, com a postura do leitor. Então, seja uma história verídica, biografias, por exemplo, eu adoro ler biografias, né? Ou sejam histórias fictícias, contos, enfim, a gente é esse leitor dialógico, não em relação ao tipo de texto, mas a nossa postura de leitor. Se a gente se abre para repensar, se a gente se abre para rever, né, a forma como aquele personagem, como aquela pessoa da biografia que a gente está lendo agiu e se coloca no lugar dela, fala, nossa, né, eu nunca vivenciei uma situação assim, poderia não agir da mesma maneira, mas olha, dentro dessa situação, essa pessoa fez aquilo que ela poderia ter feito ou fez o melhor que ela pôde, né? Então, a gente vai aprendendo a se colocar no lugar do outro, tá? Então, tem mais a ver com a postura do leitor do que com o tipo de texto. A Daiane está falando, né, que todos os tipos de leitores, a gente é um pouco, né, Daiane? E a gente é mesmo, viu? Depende do momento, depende da fase. O que a gente não pode é ficar só naquele primeiro, né? Só no leitor autocentrado ou no leitor inocente, né? E a Rose está falando, né, que o leitor se enriquece com as construções, desconstruções a partir da leitura. E a Vilma, né, está falando que fez lembrar de uma arte, entre tantas, que expressa que o que se lê acessa nossas entranhas e acrescenta ou altera algo em nós. É isso mesmo, né, Vilma? Quem gosta de ler, com certeza já vivenciou essa experiência de um texto que impacta, né, e que muda algo na gente. A Neuzinha está com a mão levantada. Pois não, Neuzinha? Ô, Cláudia, o leitor da Bíblia, ele vai se encaixar em qual leitor?
Eu sei, a pessoa que lê a Bíblia, ela vai interpretar os textos bíblicos de acordo com o coletivo. E esse coletivo é a religião que ela está inserida, né? Que cada religião tem a sua interpretação, né? Da Bíblia. Então, o leitor, ele tem essa interpretação não por ele, e sim pelo coletivo, que é o grupo, né, religioso que ele está inserido. E que leitor que seria este? Ó, Neuzinha, como a gente falou, né? Ninguém é só um tipo de leitor, tá? Tem alguns tipos de leitura. Então, por exemplo, a leitura religiosa é um exemplo, né? De leitura que tende a ser mais numa perspectiva única, né? Daquela religião, daquela maneira de entender. Né? Então, as leituras religiosas tendem, mas isso não quer dizer de modo algum que um leitor que está aberto a se repensar, a olhar para si, a olhar para a sua maneira de ver o mundo, que vai ler um texto bíblico e de repente aquilo vai dizer algo para ele, para a sua vida, para a sua subjetividade, para a sua maneira de pensar, que não foi falado, né, por um líder religioso, por uma religião, por um pastor ou um padre, enfim. Aquilo diz algo pessoal para ele. Então, é nesse sentido, né? Seja qual for o texto, né, seja qual for a circunstância, a postura do leitor pode fazer com que o texto diga-lhe algo que ele não tinha pensado ainda. Tá? Algo sobre a sua vida, sobre a sua maneira de entender o mundo, entender o outro, entender algo que ele está passando. Vocês todos também certamente já viveram essa experiência, né? De ler algo que diz algo que você precisava ouvir. Isso pode acontecer com os textos religiosos, ou os textos literários, ou enfim, todo tipo de texto. Tá bom? Então tem a ver com essa postura do leitor, muito mais que com o tipo de texto. Tá bom? Mais alguém? Aqui tem mais um comentário, né? A Vilma está falando que não é uma ação fácil. Requer pauta, procedimento leitor, não é uma construção nata. Realmente, né, Vilma? E hoje em dia a gente tende a ter muito mais dessas primeiras leituras, né? A ser volúvel, acreditar no que a gente lê, ou não mudar a nossa opinião, né? Porque a gente é inundado de muitas leituras. Então, o convite que eu deixo aqui para vocês é da gente olhar para a maneira como a gente lê, né? E pensar se a gente está se abrindo, né? Para essa reflexão que a leitura pode nos proporcionar, tá? Vamos seguir. E aí, então, eu deixo uma reflexão, um convite, né? Que leitor é você? Ou que leitor você é na maioria do tempo, na maior parte do tempo, na maior parte do que você lê? Será que, pensando lá nos tipos de leitura, né, você tem feito leituras só utilitárias? Só as leituras informativas, no sentido de informação, né? Para a gente funcionar na vida prática? Endereço, o horário, o link. Será que você é um leitor conceitual, que só lê para adquirir informações, conhecimentos que são muito importantes, necessários na nossa vida pessoal, profissional? Ou será que você é um leitor que se abre para essa dimensão pessoal da leitura, de uma leitura que interfere na sua vida, na sua maneira de ver o mundo, né? E aí, para além das leituras que você faz, essa leitura pessoal, ela exige que a gente seja esse leitor dialógico, né? Que se abre a dialogar com o texto, a conversar com o texto, né? Então, o fórum que a gente vai propor nessa disciplina, que abre amanhã, ele faz essa provocação também, da gente olhar nossa história de leitura e tentar lembrar, né, de alguma leitura que foi transformadora, que teve esse papel de agir na nossa subjetividade, de nos transformar pessoalmente, que trouxe alguma coisa para a gente. E essa leitura, gente, como a gente já falou, né, e vocês trouxeram, de repente, pode ser um texto literário que moveu você, né, do lugar, fez você pensar em algumas questões que você não tinha pensado. Pode ser um texto bíblico, né? Olha, eu li
né, uma vez, em algum momento específico, esse texto e que me fez pensar sobre isso, me trouxe essa reflexão. Pode ser, gente, um ditado popular que no momento de crise, no momento de uma decisão difícil, você se lembrou, né? Então, nessa atividade da disciplina, a gente não vai aqui estabelecer hierarquia, né, de qual texto é mais importante, menos importante. A ideia é que vocês olhem para a história de leitura de vocês e tentem se lembrar de algo que vocês leram. Pode ser um livro, pode ser um texto que estava fora de um livro, um texto que alguém compartilhou com vocês e que trouxe algo transformador ou impactante na vida de vocês, tá? E caso vocês olhem e não se lembrem, né, de nenhum, então fica aí o convite para você repensar as suas leituras, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a leitura na escola, né? E eu sempre gosto de começar pela nossa própria experiência, né? Como a gente vai querer dizer que a gente vai formar leitores, crianças que gostem de ler, se a nossa experiência de leitura, se na nossa experiência está faltando, né, aspectos mais profundos da leitura, tá? Então, é uma oportunidade da gente repensar. E aí, nós estamos caminhando para o final, e eu trouxe aqui duas tirinhas para compartilhar com vocês. O primeiro é do Calvin. Calvin, esse personagem aí, terrível, né? Que é um menino danado, e ele vai dizer, ele não gosta de estudar, não gosta de ir para a escola, né? E é muito interessante a gente ver como ele se relaciona com as questões da escola. E aí ele diz assim, olha, eu li este livro que você pegou para mim. E aí, o que você achou? Ele realmente me fez enxergar as coisas de forma diferente. Me deu muito o que pensar. Uma leitura pessoal aí, olha, que ofereceu oportunidades de pensar. E aí, a mãe, né, diz assim, fico feliz que tenha gostado. E ele responde, está complicando a minha vida. Não me traga mais nenhum. Então, será que a gente é esse leitor, né, que diante das oportunidades da leitura, de movimentar a nossa relação com o saber, a gente fala, não quero ler nada disso, não vou ler, não vou escutar, como Calvin? Ou será que a gente pode ser como a Mafalda? Mafalda é uma outra personagem criada pelo Quino, né, uma personagem muito querida, famosa, e ela diz o seguinte, viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Então, vejam, quando a gente tem acesso, né, de preferência, a múltiplos textos, a muitos textos, a diferentes leituras, diferentes pontos de vista, a gente acaba criando as nossas próprias ideias, os nossos repertórios, os nossos argumentos, né? Se a gente não lê, a gente acaba tendo que acreditar no que os outros dizem, porque a gente não constrói um repertório próprio. Então, fica aí mais esse convite, né, de reflexão. Será que a gente é o Calvin? Será que a gente tem sido Calvin, né, o leitor que prefere não ser questionado, não olhar para aquilo que pode fazer pensar, né? Ou a gente tem sido como a Mafalda. A Valdenice está falando que os dois, né? A gente vai sempre ter diferentes momentos, viu, Valdenice? O que é importante é que a gente tenha todos eles, né? Que a gente não fique apenas naquele leitor inocente ou naquele leitor que não quer ser convidado a repensar, né, suas próprias ideias. Bom, gente, então com essa reflexão da Mafalda, a gente vai caminhando para o final, e eu queria abrir agora para vocês, né, ouvir um pouco de vocês. Aqui tem as referências, depois se alguém tiver interesse em se aprofundar, em conhecer mais, tem aí alguns autores, né, que discutem essa questão da leitura e que são, assim, fantásticos. Quem quiser, eu posso até compartilhar, alguns eu tenho o PDF, inclusive, outros eu tenho o livro físico, mas se alguém quiser, eu posso compartilhar com vocês. A Val levantou a mão, pois não, Valdenice? Oi, boa noite. Eu não vou abrir minha câmera que está travando o meu computador. Eu gostei muito dessas duas charges, né, que você trouxe aí no final,
E aí é uma coisa que eu falo muito com as minhas filhas que são adolescentes, né? Você comentou também da rede social, né? E hoje é muito fácil para as crianças, os adolescentes, até nós adultos também, é fácil a gente se distrair e consumir, só consumir, só receber conteúdo e não fazer as nossas próprias reflexões, né? Isso vale, acho que para todo tipo de leitura que a gente faz. E aí eu falo muito com ela sobre isso. Você precisa ler e tirar as suas próprias ideias, né? Isso até mesmo teve uma colega que falou aí da leitura da Bíblia, né? Que no nosso país também é muito comum. Tem pessoas que não leem nada, mas leem a Bíblia, né? Por causa da religião e tudo mais. Até a própria Bíblia faz uma crítica ao ler sem questionar, né? Porque ela diz que a gente precisa ler com esse olhar também crítico, né? E não só ouvir o que os outros dizem, mas a gente mesmo fazer a nossa leitura e adquirir a nossa própria ideia, né? A partir daquilo que a gente leu. Perfeito, Val. E aquilo que a gente comentou, né? As redes sociais, elas incentivam a gente a fazer só esse tipo de leitura mais rasa, né? Que, em primeiro lugar, que é sempre rápida, sempre né, mudando de um post para o outro, não se aprofunda. E, em segundo lugar, pela característica de nos dar aquilo que a gente já acredita, que a gente já concorda, ou que são temas que a gente já se interessa. Então, dá uma impressão que vai afunilando, né? Alguém disse aí no chat, vai limitando. Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver esse senso crítico, esse olhar atento, a gente vai se deixando levar, né, para ser apenas esse leitor que lê só aquilo que já acredita, que já acha que sabe, né? Então, é uma leitura que não acrescenta, né? Que não faz a gente ampliar nossos conhecimentos, as nossas ideias. Então, realmente uma questão que a gente precisa se olhar, quanto mais as crianças e os adolescentes, né? Que são mais volúveis. Então, é realmente uma preocupação que está colocada no nosso tempo, que a gente precisa prestar atenção. Quem mais, gente? Faz sentido, gente, para vocês pensar a leitura nessas diferentes formas, né? De que a leitura não é boa ou má em si, mas depende da maneira como a gente lê, depende do que a gente lê, da maneira como a gente se relaciona com os textos, e aí sim ela tem esse potencial, né? De mexer com a gente, de ampliar nossos horizontes. Faz sentido para vocês? Sim, tô vendo umas carinhas assim, alguém colocando no chat. A Thaís levantou a mão. Pois não, Thaís? Cláudia, eu posso fazer um comentário? Claro. Quando eu estava na minha primeira graduação, eu fazia faculdade de Direito, inclusive aqui na Unimep, Santa Bárbara. O que acontecia? Nós, no primeiro ano, né, nós estávamos em 80, nós nos formamos em 15. E, assim, eram os textos muito acadêmicos, sabe? A gente falava, meu Deus, a gente não vai conseguir. Aí foi o primeiro ano, o segundo ano, você já vai acostumando. Chegou no quinto ano, a gente já criou aquele hábito. Então, a leitura, ela é um hábito. Então, assim, mesmo aquilo que a gente não gosta, porque não é tudo que a gente gosta que a gente acaba lendo. A gente acaba lendo aquilo que a gente não quer. E a gente acaba criando um hábito tão gostoso que aquilo faz parte do nosso cotidiano, rotina. Então, acho que é muito importante a gente ler também aquilo que a gente não gosta, né? Só um comentário, assim. Agradeço, obrigada. Verdade, Thaís. E sabe que os autores que estudam a leitura, né, eles vão dizer que a gente nunca termina de aprender a ser leitor. Né? Por mais experiente que a gente seja, por mais que a gente leia, sempre vai ter uma circunstância que a gente se depara com um texto que tem uma linguagem que a gente não conhece, que tem um tema difícil que a gente não está acostumado. E nesse exercício, a gente também está se formando leitor, né? E a gente
ao fazer, se desafiar a ler, a gente vai adquirindo outros conhecimentos que nos ajudam a ler outros textos. Então, isso nunca termina, né? E que bom, quando a gente se vê desafiado, é porque a gente não está lendo só aquilo que a gente já sabe, né? A gente está fazendo com que a leitura seja essa leitura que acrescenta na nossa vida. É bem isso mesmo. Mais alguém, gente? Não? Bom, olha, eu acho que eu vou levar uma bronca do professor Flávio, porque na semana passada ele deixou para eu finalizar a aula e a gente terminou 8h30. Hoje, olha, cumpri todo o meu roteiro aqui, tudo que eu tinha preparado, e olha, são 8h24. Mas espero que vocês tenham acompanhado, né, as ideias que eu trouxe, que tenha servido para vocês refletirem, para pensarem. A proposta do fórum vai ser colocada amanhã e ela combina bem com isso que a gente discutiu aqui, tá? Sobre as leituras. Então, espero que vocês estejam aí quietinhos, mas pensando sobre o que a gente conversou hoje, tá bom? Espero que tenha sido um tempo proveitoso para refletir sobre a leitura. E semana que vem a gente vai pensar um pouquinho mais sobre a leitura na escola. A partir disso que a gente conversou hoje, qual será que é a leitura que a gente tem promovido lá na escola? Né? Que oportunidades de leitura? Será que só a leitura utilitária? Ou será que é uma leitura que promove o pensamento, a reflexão? Então, semana que vem a gente vai olhar um pouquinho mais para a leitura dentro da escola, tá bom? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Fico à disposição se alguém tiver mais alguma dúvida. Também lá no Moodle, se alguém quiser colocar alguma questão, procurar os tutores, enfim, a gente está à disposição, tá bom? Boa noite para vocês, bom feriadinho amanhã, tem uma pausa na semana, né? Espero que vocês descansem, que fiquem bem, tá bom? Um beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom feriado a Boa todos. noite. Bom feriado para vocês também. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Carol, obrigada, viu, da ajuda nas apresentações. Imagina, desculpa, fiquei meio perdida. Imagina. Mas vou pegando o jeito. Obrigada Até mesmo. mais, boa noite, bom feriado, Boa noite. pessoal. Tchau.